Olá a todos e bem-vindos de volta para mais um vídeo de hoje. Que começo de semana, hein? A AMD está subindo 26,5% antes da abertura do mercado. Estamos em 208,3 dólares por ação. Ainda não está na máxima histórica, mas isso muda completamente o jogo. Novo acordo de parceria comercial com a OpenAI. Vamos analisar tudo o que você precisa saber sobre esse anúncio de parceria e acordo comercial. Isso é incrível. Isso é incrível porque realmente muda a forma como os investidores de Wall Street vão enxergar a AMD. Não estou dizendo que é o fim do jogo para a Nvidia, longe disso, mas isso garante que a AMD se torne uma concorrente número 2 muito forte. E novamente, com esse tipo de situação agora, é por isso que continuamos falando sobre o negócio e o futuro do negócio. Não fazia sentido olhar para o PL negociado, certo? PL atual de 98,6 vezes. Definitivamente um sinal de alerta, certo? Não, porque negócios como o que foi anunciado hoje mudam completamente a história. Além disso, o PL projetado era de 32,5 vezes, uma diferença significativa. Mas ainda assim, no ambiente em que estamos agora, uma grande parceria, um grande investimento, um grande anúncio realmente muda drasticamente esses indicadores de preço. Então, sem perder mais o seu tempo, vamos direto ao assunto. Se você gosta desse tipo de vídeo, aperte todos os botões, a gente agradece muito. Se quiser me apoiar ainda mais, dá uma olhada no link aí na descrição. Clique no comentário fixado para ver as 10 melhores ações para comprar ou acesse food.com/investor. Obrigado. E então, o que aconteceu? A AMD e OpenAI anunciaram uma parceria estratégica para implantar 6 gigawatts de GPUs da AMD. A OpenAI instalará 6 gigawatts de GPUs AMD, com base em um acordo de vários anos e várias gerações. A implantação inicial de 1 gigawatt da OpenAI com as GPUs AMD Instinct MI450 começará na segunda metade de 2026. A liderança da AMD em computação de alto desempenho e as inovações da OpenAI em IA generativa colocam ambas na linha de frente deste momento decisivo para a inteligência artificial. Agora, sob este acordo definitivo, a OpenAI trabalhará com a AMD como uma parceira estratégica central em infraestrutura computacional para impulsionar a implantação em larga escala da tecnologia AMD, começando com a série AMD Instinct MI450 e soluções Rack-Scale IA, e se estendendo para as próximas gerações. Já ouvimos isso antes, em junho. Ao compartilhar expertise técnica para otimizar seus roteiros de produtos, a AMD e a OpenAI estão aprofundando sua colaboração multigeracional de hardware e software, que começou com o MI300X e continuou com a série MI350X. Essa parceria é uma vitória para ambas as empresas, permitindo implantações de IA em larga escala e impulsionando o ecossistema. Agora vem a parte interessante. Para alinhar interesses estratégicos, a AMD concedeu à OpenAI uma opção de compra de até 160 milhões de ações ordinárias adquiríveis ao atingir certos marcos. O primeiro lote é comprado com a implantação inicial de 1 gigawatt e lotes extras são adquiridos conforme as compras aumentam até 6 gigawatts. A aquisição depende do alcance de certos preços-alvo das ações da AMD e do cumprimento, pela OpenAI, de marcos técnicos e comerciais para viabilizar implantações em larga escala da AMD. Agora, dito isso, já temos aqui alguns comentários de Patrick Moorhead, um analista muito bom aqui no setor de semicondutores que inclusive já trabalhou na AMD. Então ele disse o seguinte: a AMD atinge obstáculos de preço das ações com uma meta final de 600 dólares por ação. Então, basicamente, esse é o chefe final. O warrant pode ser exercido até 2030, possui direitos de registro usuais e não é livremente transferível além de afiliados. Sem diluição no primeiro dia, a OpenAI conquista isso executando. Ok, parece justo. Agora ele explica como isso difere do anúncio de 100 bilhões de dólares da Nvidia semanas atrás. Abordagem da Nvidia: 100 bilhões de dólares em participação acionária na OpenAI, 1 gigawatt vinculativo e mais de 10 gigawatts planejados sem caráter vinculante. Nessa abordagem, a AMD dá à OpenAI participação na AMD se a OpenAI implantar GPUs AMD em grande escala e a AMD cumprir. Bem, a OpenAI também precisa cumprir. É computação em troca de participação, não dinheiro por ações. O incentivo vai da AMD para a OpenAI, vinculando de forma rígida por contrato a adoção de GPUs ao desempenho das ações da AMD, com compromisso vinculante de 6 gigawatts.
Ótimo para os acionistas. Como disseram Lisa Su e Sam Altman, estamos animados em colaborar com a OpenAI para oferecer capacidade computacional de IA em enorme escala. Essa parceria une o melhor da AMD e da OpenAI para criar uma verdadeira vitória, possibilitando a expansão de infraestrutura de IA mais ambiciosa do mundo e impulsionando todo o ecossistema de IA. Essa parceria é essencial para desenvolver a capacidade computacional e atingir o potencial da IA. A liderança da AMD em chips de alto desempenho permitirá acelerar o progresso e levar os benefícios da IA avançada a todos mais rapidamente. Construir o futuro da IA requer colaboração em todas as camadas da pilha. Trabalhar com a AMD permitirá que escalemos para entregar ferramentas de IA que beneficiem todos. Nossa parceria com a OpenAI deve gerar dezenas de bilhões de dólares em receita para a AMD, ao mesmo tempo em que acelera a construção da infraestrutura de IA da OpenAI. Este acordo cria um alinhamento estratégico significativo e valor para os acionistas tanto da AMD quanto da OpenAI, e espera-se que seja aumentar significativamente o lucro por ação não GAAP da AMD. E claro, nós como acionistas já ouvimos falar sobre as dezenas de bilhões de dólares em receita para a AMD nas últimas chamadas de resultados, certo? Toda vez que perguntavam, ok, qual vai ser a receita de IA, a receita de GPU para a AMD daqui para frente ou para este ano? Eles não quiseram informar um número exato, só falaram em alto crescimento de 2 dígitos e que isso trará dezenas de bilhões de dólares no futuro. Bem, aparentemente só esse acordo pode gerar para eles mais de 100 bilhões de dólares em nova receita ao longo de 4 anos, vindos da OpenAI e de outros clientes. 100 bilhões de dólares em 4 anos significa 25 bilhões de dólares por ano. Agora você pode perguntar, quanto a AMD está gerando hoje? Bem, a AMD nos últimos 12 meses gerou 29,6 bilhões de dólares. A expectativa é que ela gere pouco mais de 33 bilhões de dólares neste ano fiscal. E essas, aliás, são as projeções atuais dos analistas. E, como já dissemos antes, elas são bem baixas. A expectativa é que cresçam 21,4 em 2026 e 16,9 no ano fiscal de 2027, chegando a 46,8 bilhões de dólares no ano fiscal de 2027. Claro, agora você já pode começar a adicionar dezenas de bilhões de dólares em cima dessas estimativas, o que obviamente também fará o fluxo de caixa livre aumentar. Provavelmente produtos com margens mais altas. Acredito que a série 1400 tem margens mais altas. Então, agora, se você olhar para o ano fiscal de 2027, o fluxo de caixa livre está previsto para ser de 10,34 bilhões de dólares. Acredito que no início do ano estava acima de 11 bilhões de dólares, segundo as estimativas atuais dos analistas. É uma melhora e tanto, não é? Em 2023 estava gerando 1,1, então é quase um aumento de 10 vezes no fluxo de caixa livre em 4 anos. Agora, lembra do último trimestre, certo? Lembra do último trimestre? Aquele susto, a receita de data center caiu. Como isso é possível? Bem, impacto da China, é claro. Mas como calculamos, sabemos que no próximo trimestre isso vai estar muito melhor. E não é só isso, claro, o lucro operacional do data center também vai melhorar. E aí, se a gente olhar para as expectativas de lucro por ação, certo? 98 vezes o preço lucro atual, 32,5 vezes o preço lucro projetado. Ok, mas antes desse anúncio, a AMD estava sendo negociada a 20 vezes o lucro por ação projetado para 2027. Não é tanto assim. Não é tanto para uma empresa que é tão importante e está crescendo tão rápido, ou pelo menos com base nas nossas expectativas, quer dizer. Claro, agora de novo, essas expectativas definitivamente vão mudar. Então sim, 2026 vai ser um ponto de inflexão, porque atualmente, como você pode ver, a receita de clientes está bem próxima da receita de data center. Data center, 3,2 bilhões de dólares. Receita de clientes, 2,5 bilhões de dólares por trimestre. Mas eu realmente acredito que vamos ver a mesma mudança que vimos com a Nvidia alguns anos atrás. Jogos e data center, uma desconexão completa. Eu acredito que vamos ver a mesma coisa aqui, mas ainda assim, o lado do cliente da AMD é importante porque está crescendo muito bem. Se você olhar para o lado dos jogos, os jogos enfrentaram muitos ventos contrários, como você pode ver, e agora estamos começando a ter alguns ventos favoráveis para esse segmento. E o mesmo pode ser dito para o lado embarcado do negócio. Aliás, esse também é um negócio de margem muito alta. Então, não só vamos ver a receita aumentar de forma bastante significativa nos próximos anos, graças a esse anúncio,
ou por causa desse anúncio, e eu realmente acredito que esse anúncio vai garantir que a AMD esteja no topo da mente de muitos outros clientes por aí. Mas como eu disse, não se trata apenas de crescimento de receita. Agora também vai ser uma expansão de margem. Como eu já mostrei antes, a margem bruta de lucro e a margem de fluxo de caixa livre da AMD e da Nvidia ainda tem uma diferença enorme, certo? E eu vou mostrar de novo. Isso é o que temos hoje. Margem bruta de lucro da Nvidia nos últimos 12 meses, 69,8%. Se olharmos para a AMD, é 51%, margem de fluxo de caixa livre da Nvidia, 43,5%. A AMD, 13,6%, 13,7%. Agora, claro, à medida que o negócio da AMD vai ficando cada vez maior, vai ganhando escala. Também espero que a tendência da margem de fluxo de caixa livre aumente. Talvez não vejamos o mesmo salto enorme que vimos aqui com a Nvidia, mas eu espero que essa margem aumente consideravelmente nos próximos anos. Então, novamente, o perfil da AMD, na minha opinião, mudou completamente. Mudou completamente porque isso é algo realmente grande. Agora nós sabemos que tudo está conectado, certo? OpenAI e Oracle, há um grande acordo ali. Nvidia e OpenAI, há um grande acordo ali. AMD e Oracle, sabemos que existe uma boa parceria entre essas duas. Então, também temos o investimento da Nvidia na OpenAI. Temos a SoftBank entrando, quero dizer, está tudo conectado, certo? Está tudo conectado. Então agora podemos começar a juntar as peças para entender como esses enormes projetos Stargate ou outros data centers vão ser construídos, certo? Antes, com tantos anúncios, pensávamos, quem tem dinheiro para isso? Agora vemos que é a Nvidia com 100 bilhões de dólares. Então vemos essa parceria de investimento estratégico entre a AMD e a OpenAI. Vemos a Oracle entrando, também já vimos a Nvidia e a Intel. Então as peças do quebra-cabeça estão se encaixando e o quebra-cabeça parece muito bom para os acionistas da Nvidia, acionistas da AMD, até mesmo acionistas da Intel, Oracle, etc, etc. Isso também poderia levar a mais acordos com empresas menores, certo? Os Irons, os Nebus, etc, etc. Com certeza poderia. Com certeza poderia levar a isso também. Lembre-se, a Iron foi uma das poucas que tinha GPUs da AMD. Então, quem sabe? Quem sabe? Talvez da próxima vez que recebermos uma atualização, eles já tenham aumentado sua frota de GPUs AMD. E talvez no futuro, sou só eu inventando coisas, certo? Talvez a gente veja uma colaboração entre a OpenAI e a Iron. Um anúncio de parceria. AMD. Quem sabe, né? Quem sabe? Mas para a AMD especificamente, isso muda completamente o jogo. Agora mesmo, se você olhar as ações 204, 205 dólares, isso basicamente, se você olhar aqui no gráfico semanal, é um ponto de resistência. Foi o final da semana anterior ao pico aqui em março de 2024. A ação, é claro, vai ficar sobrecomprada agora. Mas, novamente, isso muda completamente o jogo. Então, parabéns a todos nós, acionistas da AMD. Mas a história ainda não acabou. Potencial de 100 bilhões de dólares em receita nos próximos 4 anos. Sim, isso muda completamente o jogo na minha opinião. E é isso por hoje neste vídeo. Espero que tenham gostado. Vejo vocês no próximo. Tchau!